Chega mais, meninos e meninas! Muito boa noite, diretamente aqui de Portugal. Vamos para o nosso pós-jogo, ou melhor, pós-partidas desta terça-feira de Liga dos Campeões. Aliás, quem foi comigo nos palpites de ontem da KTO, ó, se deu bem, hein? Se deu muito bem. Bateu e bateu forte nos dois jogos. Vitória da Inter de Milão para cima do Atlético de Madrid, 1-0 no San Siro. E ambos marcam entre PSV Eindhoven 1, Borussia Dortmund também 1. Bateu legal também lá na Holanda. Vamos contar as vitórias, porque os fracassos a gente deixa para lá. Senhoras e senhores, vamos trocar uma ideia sobre os dois jogos aqui, quero a opinião de vocês. Aliás, deixa eu agradecer primeiramente todo mundo aí, porque batemos os 100 mil lá no Instagram. Vocês migraram, muita gente migrou daqui e foi para lá, muita gente vem de lá para cá também. Enfim, eu só tenho que agradecer essa resenha, essa troca de ideias, porque é muito rica também e me faz ter mais conteúdo para comentar muitas vezes. Os comentários de vocês são muito importantes. Portanto, deixem os comentários. Deixa o like, se inscreve quem não for inscrito. Vamos lá. Acabei de jantar aqui e assistir as duas partidas, obviamente com mais lupa para o jogo entre Inter de Milão e Atlético de Madrid, mas eu vou começar a comentar o PSV e Borussia Dortmund, porque envolve uma equipe alemã. Primeiro de tudo, o resultado foi excelente para o Borussia Dortmund e em determinados momentos do jogo demonstrou uma maturidade dessa equipe do Terzic, que está acostumada a frequentar esses palcos, diferentemente do PSV. Acho que o PSV teve alguma ansiedade jogando em casa, tentando concluir algumas jogadas de uma forma afobada e até por isso perdeu muitas oportunidades que poderia ter castigado o Borussia Dortmund mais na primeira etapa. E na segunda etapa, como eu disse, o Borussia conseguiu congelar um pouquinho as ações do PSV, trazer um jogo um pouco para um patamar abaixo ali de volume, enfim, oportunidades para realmente segurar esse empate que é muito bom, decidir em casa, Signal Iduna Park, torcida a favor, enfim, o Borussia Dortmund conseguiu um belíssimo resultado. Eu não acho que essas duas equipes, sinceramente vendo o jogo de hoje, vão muito além das quartas de final da Liga dos Campeões, mas chegar lá já seria lindo para as duas equipes. O PSV chegar nas oitavas já está maravilhoso e para o Borussia Dortmund seria fantástico até a nível financeiro. Mas o jogo em si foi isso. No primeiro tempo, a equipe do PSV, que tem bons nomes, inclusive ficar de olho no próximo mercado, né? Porque pela temporada que vem fazendo, especialmente a nível do futebol holandês, liderando de braçada o campeonato holandês, mais de 90 gols na temporada, é um bom trabalho do Peter Bosz. Eu acho que vai ter muita gente que vai deixar a equipe do PSV na próxima temporada. Os caras têm bons nomes, né? O Timon, o Tillman, o Bakayoko, enfim, o De Jong, o Chuck Lozano. É um time bem montado pelo Peter Bosz e que cria muitas oportunidades, cria um volume divertido de assistir no último terço e fez isso na primeira etapa, só que perdeu muitos gols. Teve essa ansiedade, né? Foi um tiroteio, como a gente já estava esperando, porque as duas equipes têm essa característica, têm esse DNA, e o Malen abriu o placar com um golaço, aliás, lei do ex, né? Recebeu a bola na entrada da área, driblou, tirou o zagueiro para a direita e acertou o ângulo esquerdo do goleirão. A bola bateu na coruja, bateu na trave, entrou plasticamente um golaço e que abriu um caminho ali interessante para o Borussia Dortmund tentar controlar o jogo. Não conseguiu no primeiro tempo. Sofreu e o PSV poderia ter empatado em diversas ocasiões, tanto que nas estatísticas, se você for pegar lá, vai estar o PSV mais dominante do que o Borussia Dortmund. E na segunda etapa, talvez no momento em que o PSV não conseguia mais encontrar tantos espaços como no primeiro tempo, encontra uma penalidade do Hummels. Eu acho que o árbitro foi bem criterioso na penalidade, mas poderia ter dado, né? Porque o Hummels pega na bola e depois com o outro pé que está dobrado acaba acertando o jogador e o atleta do PSV se joga, enfim, cava o pênalti, mas realmente tem um toque. Foi criterioso, eu estou vendo muita gente reclamar no Twitter, mas enfim, aquele toque ali pode gerar interpretação e a interpretação vai de cada árbitro, né? E o De Jong empatou o jogo.
A nível individual, acho que o Borussia Dortmund está à frente desse PSV. A nível coletivo, eu acho que é bem parecido e talvez o PSV em alguns momentos esteja à frente. Mas eu acredito numa classificação do Borussia Dortmund e muito provavelmente estarei nesse jogo lá no Signal Iduna Park, na Alemanha. Então vocês já fiquem esperando o conteúdo. Torcedor aurinegro, vem que vem, porque teremos coisa premium por aqui. E aí, passando para outro jogo, San Siro, né? Inter de Milão era favorita contra o Atlético de Madrid pelo momento que vive, por estar tão bem e com uma sequência de vitórias muito, muito, muito boa, a nível inclusive dos seus adversários, passando por Juventus, passando por Roma com facilidade, fazendo muitos gols. É um time mais consistente do que na temporada passada. Se na temporada passada era um time que se defendia muito bem e isso era o diferencial, hoje não. É um time que sabe como atacar, sabe como explorar os espaços e pegou um outro time que sabe como jogar esse tipo de partida, né? O Simeone está tentando fazer nessa temporada alguma coisa diferente com o Atlético de Madrid, soltar mais o time. Mas nesse tipo de jogo, o Simeone, obviamente, vem do outro lado, voando na temporada, montou o seu ferrolho. Linhazinha de 5 defensiva, num 5-4-1, quando o Atlético de Madrid estava se defendendo. Muitas vezes num 5-5, né? Nem tinha muito lá o cara mais à frente, ou era o Griezmann ou o Morata no segundo tempo, para montar ali uma arapuca e o time da Inter de Milão não conseguir se criar. Vou ser sincero com vocês. Não gostei muito do primeiro tempo da Inter de Milão. Foi um primeiro tempo, e nem do jogo em si no primeiro tempo, foi um primeiro tempo estratégico. As duas equipes, enfim, buscando conhecer os espaços dos adversários. O Atlético de Madrid tentando diminuir qualquer espaço, tanto numa saída de bola, quanto também na criação do meio-campo, ali entre linhas. A Inter tendo dificuldade de explorar o que tem de melhor, que são os alas chegando na linha de fundo, porque, como eu disse, esse ferrolho foi muito bem montado pelo Simeone. E no primeiro tempo, cara, a gente teve o primeiro chute no gol, se eu não estou enganado, uma cabeçada do Lautaro Martinez aos 35 minutos de partida. Eu não gosto muito desse jogo estratégico, né, dessas duas equipes truncadas. Eu gosto mais de um tiroteio. Até por isso eu gosto mais do futebol alemão. Mas, enfim, tem gente que gosta e eu acho que o primeiro tempo, dentro desse jogo de xadrez, quem se deu melhor foi o Atlético de Madrid, que conseguiu ali conter a Inter de Milão e a gente viu pouco da Inter de Milão que a gente está acostumado. O Thuram sai machucado, entra o Arnautovic no final do primeiro tempo. E no segundo tempo, acho que o Inzaghi deu um puxão de orelha nos caras no vestiário. Vamos assumir as rédeas do jogo. Vamos ir para cima, porque precisamos do resultado em casa, porque vai ser muito duro no Metropolitano. Enfim, o jogo da volta. Se fosse apenas um empate, seria excelente para o Atlético de Madrid. E aí a Inter de Milão começa a criar um volume muito grande de jogo. Cara, partidaço do Bastoni, partidaço do Barella. O Barella é um jogador que, enfim, tá em todo lugar do campo, é brigador, é um motorzinho, é um organizador e ainda vai muito bem quando cai pelos flancos, não necessariamente indo mais de forma aguda até a linha de fundo, mas sim fazendo esses cruzamentos na área, porque ele tem uma qualidade de passe, de cruzamento interessantíssima. Então ele encontra os jogadores da Inter de Milão com facilidade. O Lautaro, no caso o Arnautovic, quando estava o Thuram em campo. Enfim, é um jogador muito, muito diferente, tá? E aí você tem uma qualidade de outros jogadores. O Di Marco, você tem o Çalhanoğlu, Mkhitaryan. É um time muito bem montado. O Thuram saindo, o Arnautovic entrando, perde um pouco, porque o Thuram é uma das principais peças nessa temporada. E tanto perde que quando o time da Inter começa a amassar, começa a se arriscar mais, começa a se lançar mais, o Arnautovic é o cara que tem as melhores oportunidades. Não perdeu uma, perdeu duas, perdeu 3 oportunidades que poderia ter dado em gol aí para a Inter de Milão e ter feito o time respirar melhor. E do outro lado, o Atlético de Madrid, vendo que a Inter estava se lançando mais, explorou o contra-ataque, teve uma ou outra oportunidade, mas não conseguiu enquadrar um chute no gol, né? Ou seja, o goleiro da Inter não trabalhou nessa partida, mas a bem da verdade, a Inter de Milão mereceu mais no segundo tempo. Ficou até barato 1-0.
E 1-0 sai exatamente numa briga do meio-campo do Barella, depois uma falha do Renildo na disputa de bola, contra-ataque, uma espécie de contra-ataque, mais espaço para correr, se é que a gente pode falar dessa forma. O Lautaro Martinez perde um gol incrível na cara do Oblak e depois o Arnautovic faz um esforço tremendo, mas consegue fazer o gol e pelo menos limpar um pouco a barra dele, que já tinha perdido 3 gols, 1-0. E aí por que eu digo que realmente ficou barato? Porque no segundo tempo a Inter merecia ter feito pelo menos mais um gol. Acho que uns 2-0 seria o placar justo, e 1-0, logo depois que sai o gol, o Atlético se lança ao ataque, até por esse novo DNA do time de tentar buscar o resultado, e o Simeone pedindo calma para os jogadores. Calma. Segura, tá bom. 1-0 tá ótimo. Tá ótimo para o Atlético de Madrid pelo que foi o jogo, pelo que foi esse segundo tempo, e tá tudo aberto para o Metropolitano. Ainda acho que a Inter vai passar, a Inter é mais time, mas a gente não duvida desse Atlético em casa nunca. Não é agora que a gente vai duvidar. Bons jogos, senhoras e senhores. Acertei tudo lá na KTO e agora amanhã tem Napoli e Barcelona e eu estarei no Estádio do Dragão para Porto e Arsenal. Façam seus palpites e lá no Instagram eu vou dar os meus também. Beijo para vocês. Até amanhã e bora dar uma descansada. Tchau!